Hoje nós vamos bater papo e refletir um pouquinho, meus irmãos, na palavra de Deus, no Salmo de número 73, do versículo de número 1. E o tema da nossa reflexão de hoje é: quando o sucesso alheio ameaça a sua fé. Quando o sucesso alheio ameaça a sua fé. Fale para a pessoa que está do seu lado: você tem inveja, meu irmão? Melhor, você é invejoso? Você é invejoso? Qual que é a sua resposta? Não, né? Claro que não, pastor, eu não sou invejoso coisa nenhuma. Por que a gente às vezes fala que a gente não é invejoso? Porque a gente é servo de Deus, né? E esse daqui também é o pecado da inveja, já disse isso aqui, e o pecado da maledicência, são pecados que a Bíblia fala que existe, mas são os pecados que a gente nunca confessa. Já percebeu isso? A Bíblia fala que existe inveja, mas a gente não vê ninguém invejoso. A gente sabe que existe maledicência, mas a gente não vê ninguém falando mal ali das pessoas. É interessante quando tem as mensagens falando de invejoso e maledicência, ninguém vem para a igreja, essas pessoas, né? Que é invejoso e maledicência nunca está no culto. Mas por que a gente fala isso, pessoal? Porque às vezes a inveja é difícil a gente reconhecer ela. Porque a inveja ela tem uma origem. E a origem é a qualidade do nosso olhar. E nós vamos ver aqui um homem de Deus, que não era só um homem de Deus no sentido de membro de uma congregação. Ele era um homem de Deus dotado de responsabilidades. Ele tinha um dever perante ao Senhor, e mesmo perante esse dever, ele abre o seu coração, faz uma autoanálise e fala o seguinte: eu quase caí. Eu estive um passo da queda. Eu estive na beirada do precipício. E nós vamos ler na palavra de Deus o porquê que ele quase caiu. Abram suas Bíblias no Salmo de número 73, versículo de número 1. Aqueles que encontraram, digam glórias a Deus. Glória a Deus. Aqueles que não, misericórdia. E a gente espera um pouquinho mais, não tem problema. Quem não tiver Bíblia, pega a carona com o crente aí do seu lado. Sempre um lembrete que eu dou todos os domingos, Bíblia física. Quem trouxe Bíblia física, levanta assim ela bonitinha pra gente poder ver. Glória a Deus. Quem não, providencia a Bíblia física, tá bom? Se você está aqui e não tem Bíblia nem na sua casa, faça um sinal com a sua mão que você vai receber uma Bíblia bonita hoje, né, Nani? Vai receber uma Bíblia bonita hoje para levar para sua casa lá, para você poder ler e fazer os seus devocionais. Diz assim o texto da palavra de Deus, Salmo 73. Subtítulo é Salmo da família de Asaf. Verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si aos céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito isso, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim.
até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nos encontramos aqui, Senhor, como igreja, como congregação dos santos, para poder celebrar, adorar o autor da vida, aquele que tem nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela libertação, obrigado pela misericórdia e graça manifestada sobre a vida de cada um de nós, os teus filhos. Eu te peço nesse momento perdão dos meus pecados. Pecados que eu cometi no olhar, nos meus pensamentos, no meu falar, na minha conduta, te peço perdão. Leva cativo o meu coração e mente, juntamente com a dos teus filhos, para que possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós vida e vida essa com abundância, porque a preciosa semente do teu evangelho está sendo lançada aos nossos corações. E a nossa oração é que ela venha germinar no nome de Jesus e venha dar frutos esses que glorifiquem o teu nome. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de recebermos um pouco mais de ti nesta manhã, caia por terra no nome de Jesus. E fala conosco por intermédio das Sagradas Escrituras, através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quem escreve esse salmo, meus irmãos, era Asaf, o líder do ministério de louvor da igreja da congregação dos santos. Quem escolhe Asaf? Davi. Davi escolhe Asaf a dedo. Davi, o monarca, o homem segundo o coração de Deus, e ele queria ali construir um templo para o Senhor, mas sempre levar o povo de Israel à adoração. Lembrando que o povo de Israel era um povo muito grande, um povo muito numeroso. E no meio de toda aquela congregação aonde Davi era o rei, ele precisa constituir um líder, um chefe, para guiar o povo à verdadeira adoração ao Deus verdadeiro e tomar conta das coisas do Senhor. Para que a gente possa compreender um pouquinho mais quem era Asaf, olha o que diz a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 a 7. Davi vai nomear alguns líderes de louvor para estarem ministrando perante o povo. Diz assim: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, que era diante da presença de Deus, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Asaf era o chefe e Zacarias via em seguida, depois Jeiel, Ramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira, harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Então, Asaf não era qualquer um. Asaf, a Bíblia diz que Davi nomeou, sabe, de todos que estão aqui você vai ser o chefe. De todos que estão aqui você vai ser o líder. As pessoas terão você como exemplo. As pessoas terão você, Asaf, como um exemplo de adoração ao Senhor, como um exemplo de ser seguido e de serviço. Ou seja, quando as pessoas verem você e toda a sua equipe, todo o seu time estarem na frente da congregação para louvarem e ministrar, as pessoas vão olhar para você e vão saber que elas devem adorar ao Senhor Deus. E você tem essa responsabilidade de não só levar a adoração, mas também tocar e fazer hinos de louvor. E naquele exato momento, Davi fala: Asaf, cria um louvor. Então Asaf também era um compositor. Compositor esse que nós sabemos que ele fez um dos salmos aqui na Bíblia, na verdade vários salmos.
Tem vários salmos que é Asaf que faz. Então Asaf, além de ser o líder do ministério de louvor, o chefe de toda adoração, ele era compositor. Então imagina, as pessoas tinham Asaf como um grande homem de Deus, responsável por toda a liderança do louvor e da adoração de Israel. Só que no Salmo de número 73, Asaf abre o seu coração. Asaf faz uma autoanálise. E ele começa dizendo no Salmo 73, olha, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Ele começa com uma verdade inegociável. Deus é bom para o seu povo. E ponto final. Ele é bom, é uma verdade inegociável. Deus é bom para o seu povo, povo esse a qual eu faço parte e vejo essa bondade na minha vida. Deus é bom. Deus, eu não estou colocando em xeque a bondade de Deus, não estou colocando em xeque as coisas que Deus tem feito, não. Deus é bom para com Israel. Então, Asaf é um homem que abre o seu coração e fala as verdades. Ele faz um diagnóstico correto. O problema nesse primeiro momento não é Deus, o problema na verdade sou eu, e nós vamos ver aqui. E o que me chamou a atenção foi essa sinceridade de Asaf. Ele não joga a culpa de suas frustrações para Deus, ele não joga a culpa dos seus problemas para Deus, ele não avalia Deus através daquilo que passa na sua vida, que é comum das pessoas fazerem. Ou seja, Deus não é bom para comigo. Por quê? Porque as portas se fecharam, porque as coisas deram errado para mim, ou porque a minha família não está indo bem, ou porque as coisas à minha volta não estão indo bem. Aí a gente avalia a bondade de Deus na perspectiva da nossa própria vida. Aí se a gente for olhar Deus nessa perspectiva que Deus não é tão bom, mas o irmão que está do seu lado está vivendo no mesmo cronos, no mesmo momento, e Deus está abençoando ele poderosamente. Então, se eu olho o irmão que está reclamando ou olho outro irmão que está celebrando, qual é a diferença? Deus é bom ou Deus é mau? Porque às vezes eu não estou fazendo um diagnóstico correto. Mas Asaf, ele antigamente falava sujeito homem. Ele vem abrindo o seu coração e falando, Deus é bom para com Israel. Não estou falando da bondade de Deus, não estou falando da misericórdia dele, não estou falando que ele não age, que ele não faz sinais, prodígios e maravilhas. Não, Deus é bom e eu tenho vivido sim a bondade de Deus. Mas, independente da bondade de Deus, eu tenho uma coisa para confessar. Eu quase caí. Os meus pés vieram na beira do precipício. Eu tropecei, quase tropecei e caí. Mas por que, Asaf, você quase tropeçou e você quase caiu? Por uma simples coisa. Eu tive inveja dos ímpios. Mas você é homem de Deus. Mas você está diante do altar ministrando para as pessoas. Sim. Eu estou, mas eu tive inveja. Inveja essa que entrou pelo meu olhar quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eu vi a prosperidade deles. E quando eu comecei a analisar a prosperidade deles, algo me chamou a atenção. E o que te chamou a atenção, Asaf? Porque eles não se dão em trabalhos pesados, eles são soberbos, eles são orgulhosos, eles fazem uma série de coisas erradas e continuam estar bem ali perante toda a sociedade. A indignação de Asaf, meus irmãos, além da inveja, olha o que a inveja gerou no seu coração. Ou seja, a falta de castigo no ímpio é o motivo da minha infelicidade. Eles não se dão em trabalhos, eles não são castigados, eles não precisam acordar cedo para ir trabalhar, pegar condução, fazer um monte de coisa, e eu a cada dia mais trabalhando, acordando mais cedo, fazendo uma série de coisas, e eles não se dão em trabalhos pesados. Ou seja, olha a crise de Asaf que foi movido pela inveja, a falta de castigo no ímpio gerou a inveja também dentro do seu coração. O motivo da minha infelicidade é porque também o outro não é castigado. Eu queria que o outro fosse castigado. E pelo outro não ser castigado neste momento que eu estou analisando
e vendo, está gerando em mim frustração, tristeza e dor. Ou seja, Asaf, por que você está triste? Porque o outro não é castigado. Por que você está triste? Porque o outro não está sofrendo. Aí imagine se Deus vira para Asaf e fala: peraí, Asaf, se eu vou colocar, infligir dor no outro, você vai ficar contente? Ou seja, para que você tenha alegria, o outro precisa sofrer? Para que você se satisfaça e tenha paz, o ímpio precisa sofrer? Se eu coloco um sofrimento no ímpio, você ficaria feliz? Como homem de Deus? Aí Asaf fala: o problema na verdade sou eu mesmo, porque eu tive inveja. Porque eu tive inveja dos ímpios, porque eles prosperam. Tudo que eles fazem dá certo. E para mim que estou aqui servindo ao Senhor como levita, como na verdade o chefe da adoração de Israel, eu venho aqui cedo, preparo todas as coisas, preparo o altar de adoração na frente da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Eu faço tudo, eu chego mais cedo, eu celebro ao Senhor, eu coloco as minhas mãos para poder cultuar a Ele, levar o povo de Deus à adoração, mas a cada dia eu sou afligido. Aí eu pego e começo a analisar à minha volta todos aqueles que não temem ao Deus, que não fazem nenhuma oração, que não renunciam, que não obedecem, que não temem ao Senhor no seu coração. Eles estão melhores do que eu. Então, na verdade, Deus, em vão eu tenho purificado a minha mente, em vão eu tenho purificado o meu coração, à toa eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Mas sabe qual que é o pior? Se eu dissesse no meu coração: vou andar como os ímpios, não vou obedecer a Deus, não vou mais orar, não vou mais clamar, não vou mais servir no altar do Senhor com alegria, se eu dissesse isso, eu já tenho a consciência, eu trairia a geração dos teus filhos, eu ia trair aqueles que estão à minha volta, que caminham comigo, que andam lado a lado, que servem ao mesmo Deus que eu. Então, se eu for fazer igual aos ímpios, eu ia trair. Mas Deus, eles não têm nenhum castigo. Eles falam arrogantemente, a soberba, o orgulho e a arrogância preenchem o seu pescoço como um colar. Eles levantam as mãos para o céu e falam: e aí, onde está Deus? E continua fazendo maldade, e apontam para mim falando: cadê o seu Deus? Você não serve a Deus, por que tanto sofrimento? Você não serve a Deus, por que a porta ainda não se abriu? Você não serve a Deus, então por que tanta luta e a cura ainda não veio sobre a sua casa? Você serve a Deus, mas vive uma vida dessa, que na perspectiva do ímpio é miserável, e aí, o que adianta servir a Deus? Aí Asaf olha tudo isso e fala: eu senti inveja deles. Eles não têm trabalho pesado. Tudo que eles colocam a mão parece que aparentemente prospera, vai bem. E eu aqui te servindo, vindo nos cultos, celebrando, não. Na verdade, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Em resumo, Asaf está falando: será que verdadeiramente está valendo servir a Deus? Será que vale a pena servir a Jesus? Será que vale a pena servir ao Senhor? Porque quem não serve, aparentemente está melhor que eu. O motivo da inveja de Asaf era a prosperidade do outro. Ou seja, o motivo da inveja de Asaf era aquilo que ele chamava de bênção. Isso é uma bênção. Como eu não a detenho nesse momento, e eu vejo que o ímpio a detém, essa bênção que também eu almejo, da prosperidade, gera em meu coração inveja. E eu já falei aqui sobre o invejoso. O invejoso não é aquele que quer ter aquilo que você quer. O invejoso quer que você perca aquilo que você já tem. O invejoso não inveja o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, não. O invejoso quer que você se separe. A sua separação dará alegria para aquele que tem inveja, que a Bíblia diz que a inveja, no livro de Provérbios, é a podridão dos ossos.
O invejoso não quer ter a sua empresa. O invejoso quer que você decrete falência. Aí ele vai se alegrar, porque o invejoso não quer aquilo que você tem, ele quer que você perca aquilo que você tem. Porque você perdendo aquilo que você tem, ficará triste. E a sua tristeza alegrará a vida do invejoso. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é invejoso, meu irmão? E não vem falar de inveja branca, né? Ah, pastor, tenho só inveja branca, né? Ah, tá, eu queria tanto aquilo. Já falei vários exemplos aqui, como o Zeca Pimenteira, que tinha num programa de televisão. O cara apresentava algum carro perante dele. Nossa, comprei, Renatão. Imagina que eu sou um Pimenteira. Renatão, comprei o carro. Vem aqui orar, tudo pro carro. Ah, não, vou lá sim orar. Nossa, irmão, que carro bonito. Eu sempre quis ter um carro desse. Os pneus murcham. Começa a vazar óleo. Não pega mais o carro de primeira, tem que trocar bateria. Imagina, o invejoso. A inveja é a podridão dos ossos. Por que podridão dos ossos? Porque ossos está atrelado à estrutura física. Então, se eu tenho inveja, até para eu andar, parece que eu tenho uma carga em cima de mim. Nossa, tá tão difícil andar. Podridão dos ossos. Afeta as minhas juntas, a minha mobilidade, a minha capacidade de fazer as coisas. Então, às vezes eu falo, nossa, eu estou pesado tal. Aí nós vamos orar pelas pessoas que estão ali, às vezes sentindo isso, e é inveja. Aí nós oramos e expulsamos no nome de Jesus. Aí o que acontece? A pessoa volta de novo. Nossa, estou me sentindo mais leve. Por quê? A inveja é podridão dos ossos. A inveja é um espírito maligno. E Asaf fala, eu quase caí mesmo. Por que, Asaf? Porque eu tive inveja. Mas aquele que quase caiu, não é aquele que caiu. Quase caí, mas não caí. Antes de cair, eu entrei na presença de Deus. E a gente começa a aprender algumas lições nesse livro de Asaf. Em primeiro lugar, que a gente aprende, a inveja é o atalho mais rápido para o tropeço espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 73, versículo 3. Quase caí. Por que você caiu, Asaf? Quase caiu. Porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi o quê? A prosperidade dos ímpios. Quando Asaf está falando isso, a inveja aqui não é uma simples cobiça, pessoal. Não. Ele é um ressentimento disfarçado de observação. É algo que eu guardo dentro do meu coração, que ele é disfarçado com observação. Deixa eu ver a vida do outro. Deixa eu me comparar com a vida do outro. Deixa eu ver nas redes sociais. Deixa eu ver no meu condomínio. Deixa eu ver aqui no meu trabalho. A inveja é um ressentimento disfarçado, que a gente não fala abertamente, mas a gente só observa. E nessa observação a gente pensa, raciocina, utiliza o nosso intelecto. E utilizando o nosso intelecto, essa capacidade cognitiva que Deus nos dá, eu analiso e deixo essa inveja dentro do meu coração. E como ela é manifestada? Porque a gente começa a pensar, eles vivem melhor que eu. Eles estão melhor que eu. Nossa, para eles dá tudo certo isso e para mim não dá. E eu almejo as mesmas coisas também. Eu tenho essa ganância, entre aspas, santa, de querer almejar, de querer conquistar, e isso é válido. O Senhor sempre vai nos abençoar à medida que da intenção e da motivação do nosso coração, ou seja, o Senhor abençoa a intencionalidade que eu faço as coisas. Mas Asaf tem inveja, começa a observar e fala, eles estão melhor do que eu, eles têm aquilo que eu gostaria de ter, mas eu sou um homem de Deus, eu oro, clamo, busco, jejuo e peço aquilo para Deus, mas até o presente momento Deus não me deu. E por Deus não me dar, eu sinto inveja. Por Deus não ainda realizar o desejo do meu coração, eu sinto inveja. Tropeçar, pessoal, é interessante que ele significa, no original, perder a firmeza no caminho. Eu estava andando no caminho correto,
Eu estava andando num caminho firme. Eu estava andando no caminho do Senhor, que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor então estava me guiando nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça, mas eu tropecei, e no original fala: eu perdi a firmeza nesse caminho. Eu sei que o caminho é certo, eu sei que o caminho é bom, eu sei que o caminho me leva próximo de Deus, eu sei que este caminho é o caminho do Senhor para a minha vida, mas eu quase tropecei, eu perdi a firmeza neste caminho. Eu não comecei a andar mais com a mesma intensidade. E por que, Asaf? Você sabendo que o caminho é bom, sabendo que Jesus Cristo é a salvação, você cumpriu o seu chamado, o seu ministério e a sua vocação é bom, porque os seus pés então você perdeu essa firmeza, Asaf, simplesmente por um motivo, porque no meio do caminho eu comecei a olhar para o lado e via os ímpios, a prosperidade deles. E essa leitura analítica através dos meus olhos gerou em mim inveja. E a inveja fizeram os meus pés resvalarem. A inveja fez eu questionar: vale mesmo a pena servir Jesus Cristo? Vale mesmo a pena estar diante do altar do Senhor? A falta de castigo do ímpio, ou seja, daquele que não serve a Deus, foi um dos motivos da indignação de Asaf. Eles não sofrem. A falta de sofrimento alheio gerou a indignação de Asaf. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você gosta que as pessoas sofram, meu irmão? Gosta ou não? Não gosta não, né? A pessoa faz alguma coisa de errado ou contrariou você, você fala: então vai, faz assim. Só que você não fica com aquele sentimento assim, né? Vai quebrar a cara e eu quero ver. Você não fica com isso não, né? Vai quebrar a cara. Você não gosta de esperar para depois falar assim não, né? Não te avisei? Não falei que eu tinha razão? Você não gosta disso não, né? Porque você é crente, né? Crente não tem essas coisas dentro de si, igual Asaf. Igual Asaf, que era o líder responsável, sabia, tinha conhecimento da palavra. Mas por quê? A indignação de Asaf era a falta de castigo no ímpio, mas esse sentimento só veio à tona e aflorou porque a inveja invadiu o seu coração. E às vezes, de uma maneira muito sutil, a inveja invade o nosso coração e deturpa a nossa capacidade de olhar saudavelmente. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 17. Olha o que diz o texto: não inveje no seu coração os pecadores, melhor será que tema sempre ao Senhor. Olha o que o Senhor está falando: não inveje ninguém, não inveje os pecadores. O bom para você é temer ao Senhor. Quando? Sempre, em todos os momentos. É temer na segunda, é temer na terça, é temer na quarta, é temer na quinta, é temer na sexta, é temer no sábado, é temer no domingo. Porque quando eu temo ao Senhor em adoração, eu me mantenho saudável diante de Deus. Quando eu temo ao Senhor e busco Ele em primeiro lugar, eu mantenho a parte saudável do meu olhar, conseguindo discernir e andando nas veredas que Ele me colocou. Mas se eu não temo ao Senhor no meu coração, eu posso ter a inveja dos pecadores. Olha o que diz Salmo 37, versículo 1 até o versículo 3. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Guarde isso, guarde isso. A inveja, ela é a assassina da alegria.
A inveja é assassina da alegria. A inveja tem a possibilidade de matar a alegria do meu coração e fazer eu enxergar as coisas de uma maneira ruim, mesmo se coisas essas sejam boas. Mas como a inveja matou o meu coração, eu não consigo enxergar coisas boas, e principalmente as que eu tenho. Eu olho as minhas coisas de uma maneira pejorativa, porque a inveja assassinou no meu coração a alegria, então eu não consigo me contentar com aquilo que eu já tenho. Eu sempre me quero tentar ter aquilo que o outro tem, e eu acho que a alegria é aquilo que o outro tem, porque eu vivo totalmente e toda hora me comparando com o outro. Não! Se eu fico toda hora me comparando, significa que a minha capacidade de observar e analítica está comprometida, ou seja, não está saudável, está doente. E se eu não consigo olhar com os olhos bons, meus irmãos, a alegria do meu coração vai arrefecendo, vai tirando a alegria do meu coração, e eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, a minha vocação, aquilo que Deus me ordenou. Por quê? Porque eu fui acometido pela inveja. Embora eu não faça nada ou fale para ninguém, eu penso dentro do meu coração. Porque quando o Asaf está falando isso, ele está falando para ele mesmo, esse cântico. Ele não está falando para ninguém. Ele está num salmo cantando e fala: olha, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Mas eu, Deus, vou confessar para você, eu quase caí. Ele está falando para Deus. Ele está falando: Deus, eu estou fazendo uma análise de mim mesmo. E o problema está em mim, não está no outro. Eu sou o motivo do meu tropeço. Eu sou o motivo de quase cair. Não é o outro, não é a situação, não é o terceiro, eu sou. Porque o ímpio está fazendo, o ímpio está produzindo, as pessoas da minha volta estão fazendo as coisas, ok. Mas então por que eu quase caí? Porque o problema está em mim. Eu sou invejoso. Eu sou invejoso. Asaf teve coragem de confessar o seu pecado diante de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: você consegue confessar o seu pecado diante de Deus com sinceridade? Consegue? Ou a gente às vezes quer falar para Deus do nosso pecado e a gente fica escondendo? Irmãos, guarde isso. Deus é inteligente. Deus é inteligente. Deus é inteligente. Não adianta chegar para Deus. Imagine, eu chego para Deus: ó Senhor, excelso, supremo, Deus de paz, amor e tal. Deus fala assim: Renato, para de palhaçada, filho. Você não fala assim não? O que você está falando assim na oração para mim? Você não fala assim? Você não age assim? Ó Senhor, o Senhor sabe dos meus pecados como carmesim e tal. Renato, você nem fala assim direito. Pelo amor de Deus, fala certo, para de palhaçada. Isso daqui é uma imagem. É assim que você se relaciona com o outro, com o comum, com o igual a você. Comigo não. Comigo eu sei quem você é, filho. Então não vem com essa palhaçada falando com esse vocabulário aí para mim, não. Seja você. Fale. Deus, tenho inveja. Deus, tenho raiva. Deus, tenho ira. Deus, estou quase caindo, uma vontade de me desviar. É isso que Asaf falou. Eu estou com uma vontade enorme de sair dos seus caminhos. Eu estou com a vontade de me desviar e dar uma volta no mundo. Eu estou com isso. E por que você está com isso, Asaf? Porque eu sou invejoso. Ele faz um diagnóstico sincero dele mesmo. Ele não esconde a sua espiritualidade como às vezes nós queremos esconder, não. Perante Deus ele fala: Deus, tenho inveja e estou quase tropeçando. Eu analiso as coisas que estão à minha volta. E quando eu começo a pensar, tem um descompasso na minha vida espiritual e na minha vida pessoal, na minha vida emocional, está descompassado. E quando eu penso em tentar analisar e compreender tudo isso, é como se fosse picadas nos meus rins, uma dor no rim terrível, pedra no rim, imagina, é como se tivesse uma pedra no meu rim, que eu falo: meu Deus, não consigo entender isso. Aonde quem está diante do teu altar
te servindo sofre mais do que o ímpio? Não consigo entender, porque a comparação é o assassino silencioso da alegria. Olha o que John Piper diz em uma de suas frases: a inveja é a adoração distorcida. A inveja é a adoração distorcida. Admira o que não se deveria e despreza o que é eterno. Isso que é inveja, é adoração distorcida. Eu distorço o objeto de adoração, ou o ser adorado, aonde o que vale agora mais para mim não são os princípios eternos do Criador, mas sim os princípios terrenos, aquilo que as minhas mãos conseguem apalpar. O material, o imaterial se torna irrelevante para mim. Por quê? Porque eu sou invejoso. E a inveja teve a capacidade de distorcer a realidade da minha adoração. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente distorce o que é eterno do que é terreno, e dá mais valor ao que é terreno ao invés do que é eterno, meus irmãos, a gente começa a desprezar as coisas de Deus. E quando a gente começa a desprezar as coisas de Deus, sabe o que acontece? Ela vai perdendo valor para a gente. A gente seculariza as coisas de Deus. Primeiro ele é em primazia. Eu gasto tempo, esforço, renuncio e faço uma série de coisas. Quando eu começo a distorcer isso, as coisas de Deus vão ficando em segundo lugar na minha vida. Eu começo a secularizar. Eu começo a dar mais prioridade às minhas coisas, aos meus momentos, às minhas tarefas que eu tenho, do que Deus. Vou cuidar agora de mim mesmo. Vou ficar agora tendo mais tempo comigo mesmo do que para com o Senhor. Eu distorço, e de uma maneira muito sutil, as coisas divinas vão perdendo o sabor da minha vida. Aí quando eu vejo, eu secularizo as coisas de Deus. E esse é o nosso perigo, a gente secularizar as coisas de Deus, irmãos. Sabe o que é secularizar as coisas de Deus? É quando a gente vem para um culto aqui e pensa que esse culto aqui não é espiritual. Isso daqui é espiritual. Quando a gente abriu o culto, começou a falar no nome dele, esse ambiente é espiritual. Sabe quando a gente começa a ficar secularizado e frio? Quando a gente acha as reuniões do culto normais, só um encontro. Quando eu acho que os encontros dos PGs é só mais um encontro, e esqueço que ali é espiritual o que eu estou fazendo, que ali é um ato de adoração, eu começo a achar normal as coisas que eu faço para Deus. E quando eu começo a achar que é normal, eu acho que é normal, isso que nós estamos fazendo, eu acho que é normal, até quando eu estou na minha casa, saindo daqui e vou para lá fazer um almoço, eu acho que é a mesma coisa. Não! Esse tempo que nós temos de culto ao Senhor é um ambiente espiritual que Deus se manifesta e fala com o seu povo. E isso não é comum, o que eu e você estamos fazendo aqui hoje. É um peso de glória. Existe a glória de Deus. Deus está contemplando o culto que nós estamos fazendo para Ele. Ele fala: olha, o meu povo se reuniu intencionalmente para me adorar. E neste momento o Senhor diz da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, os meus olhos agora ficam atentos e os meus ouvidos estão também abertos para poder ouvir a oração do meu povo. O culto que nós estamos fazendo é um encontro marcado com Deus. Aí a grande questão é, a forma que eu presto esse culto hoje aqui, de manhã a Deus, vai mostrar o nível de espiritualidade que eu tenho. Está dando para entender? Como eu me porto, conversando, falando, andando, eu estou num culto de adoração ao Senhor. Deus está vendo, a partir do momento que iniciou esse momento espiritual, a liturgia, conforme a palavra de Deus, de adoração, de palavras, de louvor, de oferta, é um momento sublime e espiritual que nós estamos cultuando racionalmente a Deus. Aí a grande questão é, quando eu estou nesse ambiente que teve um horário marcado no nosso Cronos, mas no Kairos de Deus é o que sempre existiu, Ele está falando: este é o momento que os meus servos vão me adorar em comunidade. Para mim é sempre hoje, mas esse é o crono deles que eles marcaram para se reunir. Aí a pergunta é:
Qual tipo de adoração eu e você estamos fazendo? A gente perde a sensibilidade espiritual. A gente acha que isso daqui é normal. Aí a gente levanta, entendo com muito amor, sai, conversa. É espiritual, é o seu culto. É como o culto, vamos definir culto para vocês entenderem. No original, o culto é adoração a uma divindade. Adoração a uma divindade. Quando a gente fala de religião, é do verbo latim religare, que é religar o santo do profano, o céu e da terra, tá? Quando eu venho aqui e iniciamos um culto, estamos em adoração a uma divindade, certo? É o conceito da palavra. Como então eu estou adorando essa divindade? É assim que a gente adora uma divindade? Eu estou dando um exemplo. É assim que eu adoro uma divindade toda hora? Eu sei que vocês têm sono, viu? Fica tranquilo. Mas, de qualquer maneira, não. Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que ter reverência. Porque eu começo a secularizar. Isso daqui é só mais um culto. Não é só mais um culto. Pode ser o último culto da minha vida. Aí, sendo esse último culto da minha vida, como eu estou entregando ele para Deus, em comunidade. Porque eu posso fazer um culto de adoração também na minha casa, mas aqui é o lugar que Deus reúne a sua comunidade de fé para adorar, e nós não podemos secularizar isso. Asaf, por olhar as coisas do mundo, começa a achar as coisas de Deus normal, e por achar as coisas de Deus normais e cotidianas, ele seculariza isso, e começa a dar mais vazão para as suas saídas, para a prosperidade do ímpio, para o lazer do ímpio. Ele começa a ver tudo isso. As coisas eternas vão perdendo valor dentro dele e ele quase cai. Asaf fala: quase caí. Tive inveja, Deus, mas sou teu servo, sei que isso que eu estou fazendo é errado, mas eu preciso abrir o meu coração para que eu seja curado. Não existe cura sem reconhecimento do nosso pecado. Tem que reconhecer: Pai, estou irado. Pai, estou triste. Pai, estou com raiva. Pai, estou com inveja. Pai, estou com vontade de bater no outro. Estou com vontade de falar palavrão. Estou com vontade, mas sei que isso desagradará o seu coração. Mas me ajuda a não pecar contra ti. Asaf abriu o coração, estou quase caindo. Segunda coisa então que a gente aprende com Asaf. Segundo lugar, a adoração devolve aos olhos a perspectiva do céu. Salmo 73, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Asaf estava tentando ver tudo isso. Aí ele fala: até que entrei no santuário de Deus. Naquela época ainda não tinha um templo, mas tinha a Arca da Aliança, a presença de Deus. Olha o que Asaf fez: até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus. E como que eu entro na presença de Deus, meus irmãos? Através da oração. Deus está à distância de um piscar de olhos minha e sua. Deus está tão perto de você quanto a sua pele está aí nos seus ossos. Deus, ele é tão real quanto o chão que você está pisando agora. Ele é tão real quanto o ar que eu acabei de respirar nos meus pulmões. Ele está mais perto do que os louvores e a palavra que sai da minha boca e da sua boca. Ele vê. Então Asaf entra no santuário de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, é muito interessante isso. Ele entra na presença de Deus, a mudança ocorre. A mudança de visão ocorre. Mas por quê? A situação não mudou. O ímpio continua prosperando,
O ímpio continuou soberbo, o ímpio continuou orgulhoso e arrogante. O que mudou então? Foi a visão que Asaf teve. A situação não mudou, mas a forma a qual eu olho para a situação mudou. Porque agora eu olho com a ótica divina. Porque eu entrei na presença de Deus e Ele me mostrou, purificou o meu modo de olhar. Eu entrei e agora eu tenho uma nova visão. Uma nova visão que não veio pelas circunstâncias, mas veio pela presença de Deus. A presença de Deus, quando eu entro em adoração, faz eu mudar a minha visão das coisas. Eu posso estar passando por lutas, situações difíceis, uma série de coisas, mas quando eu entro na presença de Deus, as coisas que estão à minha volta perdem o poder sobre a minha alma. Não mais me aprisionam, porque agora eu começo a olhar e analisar a situação da minha vida com a ótica divina. E Asaf vê isso, porque olha o que a gente aprende com ele, é na adoração que a gente reinterpreta a realidade que a gente vive. Se eu estou vivendo um momento difícil, momento de dor, momento de luta, ou até de alegria, quando eu adoro, essas realidades à minha volta, elas são novamente reinterpretadas. Eu começo a olhar diferente. Se no meio da minha família eu estou com uma crise, com meus filhos, ou no meu casamento, através da adoração, eu começo a reinterpretar essa realidade. Eu começo a ter esperança mesmo em meio ao caos. Quando eu estou com a dificuldade no meu trabalho, nos meus projetos, eu entro em adoração ao Senhor, eu começo a reinterpretar essa realidade. Olha, precisamos orar mais aqui, precisamos entregar aqui, vamos repreender a obra do mal aqui. Você começa a ter uma nova ótica, mesmo se a situação não mudou. Fale para a pessoa que está do seu lado, adore ao Senhor nos momentos difíceis. Mas como que eu faço isso, pastor? Dobre o seu joelho no seu quarto e ora. Fala assim, dobre o seu joelho no seu quarto e ora. Abra o coração para Deus e fale o que você está sentindo, que o Espírito Santo vai te pegar lá dentro do seu quarto no nome de Jesus. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2 diz o texto: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A forma que você vê as coisas, irmãos, muda a sua realidade. Lembram do ladrão da cruz? O ladrão da cruz está lá, os evangelhos vai tratar. Jesus, ele é crucificado, um ladrão do seu lado direito e um ladrão do seu lado esquerdo. Todo mundo falando de Jesus, Jesus com os braços abertos aqui, sangrando, quieto, ofegante de tanto o seu corpo já estar dilacerado. Um dos ladrões, filho, fala assim: ô, Jesus, já que você é o Filho de Deus, desça daí e salve-te a ti mesmo e a nós também. A perspectiva deste ladrão é o seguinte: já que você é Deus, faça alguma coisa para nos livrar dessa coisa que a gente está vivendo. Se você é Deus e eu estou do seu lado, eu vou ter que triunfar. Se você é Deus e eu estou do seu lado, faça alguma coisa por você e por mim também, que vou ser julgado e daqui a pouco eu vou ser morto. Essa é a perspectiva do ladrão. Se eu estou com Deus e Ele me quer bem, o sofrimento não me acomete. O sofrimento não chega na minha vida. Não! E Jesus faz o quê? Para esse que tem essa perspectiva. Sabe o que Jesus faz? Nada. Fica quieto. O outro, humildemente, reconhece. Nem no meio dessa hora tão sombria que a gente está vivendo, de morte, você consegue temer a Deus? A gente está aqui porque a gente merece. Isso daqui é apenas fruto da nossa semeadura. É apenas fruto, a gente merece estar aqui.
A gente merece morrer, a gente merece sofrer, a gente merece esses pregos nas mãos, a gente merece esses pregos nos pés, e daqui a pouco vão dar com martelos nos nossos joelhos para a gente morrer mais rápido. A gente merece sofrimento, a gente merece essa dor. Mas ele não fez nada para estar aqui, não cometeu um pecado, não semeou nada de ruim para estar aqui. Ele vira para Jesus e fala: Mestre, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Para esse que se enxergou, Jesus responde. Para esse que viu e reconheceu que o problema era ele, Jesus responde: em verdade eu te digo, filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele que reconhece: Deus, eu sei que eu sofri, eu sei que eu sou falho, e o meu sofrimento é legítimo. Eu não quero só porque eu sirvo ao Senhor, você tem que me livrar da minha má semeadura. Não é só porque eu estou com o Senhor que o Senhor tem que me livrar de todas as minhas peripécias que eu faço, não. Eu sofro e sofro de cabeça erguida porque sei que mereço. Mas eu te peço uma coisa: misericórdia. Sabe o que Jesus está mostrando para ele? Filho, você está vivendo o presente. Tudo aquilo que você semeou no passado. Mas agora, porque você está comigo e se arrependeu, eu vou mudar o seu futuro. Você vai para um lugar que você não imagina. Você vai estar agora no lugar onde todos aqueles almejam estar. E você hoje vai estar. O lugar aonde Deus mora. Guarde isso, pessoal. O culto que nós fazemos semanal aqui não é um evento. Ele é um lugar de restauração das nossas lentes espirituais. É aqui que Deus restaura a nossa lente. É aqui que Deus passa o colírio santo, que está lá em Apocalipse, para que a gente comece a ver a vida de uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa, pastor? A perspectiva do céu para as nossas vidas. Tim Keller tem uma frase muito bacana, que diz assim: se você não adora, sua visão de vida será moldada pelo noticiário e não pela eternidade. Se você não adorar a Deus, a sua visão de vida, a sua cosmovisão de mundo vai ser moldada, sabe por quê? Por notícias do Instagram, por noticiários, por jornais, por manchetes. Se você não adora, vai ser movida por isso e a sua visão será moldada na proporção que você se permite enxergar e fazer essa leitura. Mas se você adora, a sua visão será moldada pela eternidade, pelo Pai das luzes. Então a gente começa a aprender que Asaf, ele quase caiu, e nós também podemos quase cair se ficarmos olhando o sucesso dos outros, ou melhor, quando a gente mede a fidelidade a Deus com o sucesso alheio. Se eu começo a analisar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus pelo sucesso alheio, eu estou em um passo da queda. Fale para a pessoa que está do seu lado: não se compare com ninguém. Você é único. Você é único. Não se compare. Os pés dele quase caíram. Os pés dele se enfraquejaram. Só que olha que Asaf falou: até que eu entrei no santuário de Deus e o Senhor me mostrou o fim deles. O Senhor colocou eles em lugares escorregadios. Vai ter um juízo. Vai ter um julgamento. Vai ter uma prestação de contas. Porque a salvação é gratuita, mas seremos também julgados pelas nossas obras. Apocalipse fala: serão abertos 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. Então o livro da vida, vamos ver se seu nome está escrito aqui no livro da vida. Está escrito, agora vamos ver o livro das obras. E pelas suas obras será salvo ou condenado. Como assim, pastor? O Senhor vai falar o seguinte: salvei o Renato, a minha graça, favor imerecido, Efésios 8, apareceu na vida dele, ótimo. Agora que a minha graça alcançou, eu vou ver o que o Renato fez com essa graça e com essa nova vida que eu dei para ele.
Aí, agora que a vida me alcançou, eu tenho que mostrar para o Senhor: Deus, vou viver uma vida que vale a pena ser vivida, que antes eu não vivi, mas agora eu vivo para agradar a tua vontade e o teu querer. E começo a andar, e por essa vida eu vou ser julgado. Mas tem outros também que a Bíblia diz que vai ter o livro da vida e o livro das obras, só que não teve muitas obras nele, mas mostrou que no último momento aceitou Jesus. Aí ele falou assim: pode entrar, mesmo que você não viveu uma vida diante do meu altar, porque a graça te alcançou só agora. Por isso que a Bíblia diz: muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Olha o que o Salmo 73, versículo 26 diz. Asaf abre o seu coração e fala, depois que ele entrou na presença de Deus, depois que ele sentiu o Espírito Santo, ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Em outras traduções, o Senhor é a rocha do meu coração. O Senhor é a minha âncora existencial. Quando eu penso em me desviar, o Senhor é aquele que ancora os meus pés. Mas aonde? Em qualquer lugar? Não. Na rocha inabalável que é o Senhor. E além disso, o Senhor é a minha herança, é a minha recompensa. E um dia eu vou falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vamos poder falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, Deus. Completei a carreira, o chamado que o Senhor me deu, a vocação, eu não joguei fora. E acima de tudo, eu fui fiel, eu guardei a fé. Agora está me reservada a coroa de glória. E não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda e aguardam a sua vinda. Aleluia. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar agora.